Com quem o Pablo Marçal pagaria uma grana pra almoçar? Com quem? Boa pergunta, hein? É, eu sei, Maurício. Pergunta do Anota o internauta, corte, hein? anota o corte. Cara, eu pagaria qualquer valor com qualquer pessoa que tivesse um código que é importante eu destravar para ir pro meu próximo nível. Mas pessoa, fala uma pessoa. Cara, Um nome bom. talvez um cara que tenha um código que me faça cumprir esse chamado meu político. Porque é um chamado, isso não é uma parada. Ai, acordei querendo me fuder. Isso não é coisa de gente fazer isso. Assim como a pessoa não acorda com vontade de perdoar ninguém, né, mano? É uma decisão, né? Só que o político não é uma parada que eu coloquei dentro de mim assim, eu quero. É um chamado. Se quiser, depois eu te explico isso. Legal pra caramba. Fala aí. Queria saber com quem o Pablo Marçal pagaria uma grana pra almoçar? Com quem? Boa pergunta, hein? É, eu sei, Maurício. Pergunta do Anota o internauta, corte, hein? anota o corte. Cara, eu pagaria qualquer valor com qualquer pessoa que tivesse um código que é importante eu destravar para ir pro meu próximo nível. Mas pessoa, fala uma pessoa. Cara, Um nome bom. talvez um cara que tenha um código que me faça cumprir esse chamado meu político. Porque é um chamado, isso não é uma parada. Ai, acordei querendo me fuder. Isso não é coisa de gente fazer isso. Assim como a pessoa não acorda com vontade de perdoar ninguém, né, mano? É uma decisão, né? Só que o político não é uma parada que eu coloquei dentro de mim assim, eu quero. É um chamado. Se quiser, depois eu te explico isso. Qualquer pessoa que tem um código que eu não consegui ainda interpretar, ler ou viver, eu pagaria qualquer valor. Um cara, um destaque do meio político, assim. Não, assim, não é pra tirar foto. Tô nem aí pra isso. Então, por exemplo, vamos lá. Você é um cara que critica. Se fosse pra sentar com o Trump agora, ele cobrar $1 milhão no almoço, eu pago. Beleza. E ele me respondeu algumas perguntas, é o suficiente. Eu dou conta de usar o network para chegar nele. Ele é bem aberto, que é do mundo empresarial, tem amigos em comum, mas eu pagaria. Pagaria por quê? Porque o que eu quero buscar aqui na nossa nação, ele carrega lá, ele caiu, agora vai voltar, então ele tem um código ali do fracasso absurdo. Sim. Ele é um cara que tem meu perfil, ou eu tenho o perfil dele, que depois fala, Marçal acha que é... Mas eu vou te jogar uma provocação. Pode jogar. O Lula foi esse cara. Cara, eu almoçaria com o Lula, mas aí eu ia usar cota, né, pra pagar o almoço. Eu não ia pagar com o meu dinheiro, eu ia usar cota, de alguma cota que ele... Mas não seria importante você bater um papo com o Lula sobre tudo aquilo que o Lula tem pra te ensinar também? Claro. Cara, quando eu for presidente, se o Lula estiver vivo ainda, eu de verdade quero sentar todos os ex-presidentes. Eu fui na casa do Sarney, procurei o Fernando Henrique Cardoso, tá? Não consegui, que ele estava passando uma cirurgia, não sei se ele teve um problema no fêmur, mas eu tive com o Fernando Collor de Mello. Eu fui pegar conselho com eles. E o que eles fui falaram? atrás do Bolsonaro. Eu queria muito saber, sabe? Eu falo. O Sarney, eu perguntei qual que era o maior erro dele, né? O maior erro, segundo ele, é que ele foi bonzinho demais. O Collor, ele achou que ninguém nunca ia derrubar ele, os caras alertaram ele falou com a boca dele. Eu fui atrás desses códigos. Então o Sarney, me impressionei com ele. É foda quando você conhece alguém pela fama, principalmente negativo, você não sabe quem é. Fui na casa do Sarney, em Brasília. E ele me mostrou os livros, eu falei, cara, se eu não tiver doido aqui, eu acho que ele escreveu 120. Os caras ficam impressionados que eu escrevi 50, o cara escreveu a maioria poesia, o cara é fudido. Aí você fala, pô, mas não é o que eu vi no jornal. Pega esse código. Nunca uma pessoa é o que você vê no jornal. Toda capa de revista ou foi paga pela própria pessoa para se promover ou foi paga pelo inimigo para derreter a imagem dela. Então você nunca acredita nessa porra. Nada contra, tá? E depois eu compro um jornal aí e vou vender a capa pra você não acha ruim não. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o Sarney passou uma humanidade absurda, ele tá bem debilitado. Né? Na hora de ir embora, ele levantou, não precisa levantar não, presidente. Né? O cara sempre chama o cara, depois de 300 anos de presidente ainda por honraria, aí ele falou, a última coisa a envelhecer no homem é do pé até a cabeça. Quando eu parar de levantar, acabou tudo. Aí eu vi ele com essa calmaria, ele falou, tá ruim o Brasil do jeito que tá, é um brigando de cá, a gente não era desse jeito. Aí eu perguntei para ele, se eu virar presidente, qual conselho você me dá? Ele falou, faz isso, não deixa esse... Eu levei isso com seriedade, Maurício. Ele foi muito ponderado. O Collor, cara, tem um negócio interessante. O Collor continua assim, com aquele negócio que o povo até me chama, e eu tive compaixão dele, sabe? Ele tem aquela altivez de espírito, aquele negócio. Sim. E ele... É o jeito dele, tomou muita pancada também, né? Não deve ser fácil para um cara ser impeachmentado. Eu adoraria entrevistar o Collor.
Cara, Fernandinho? Adoraria. Então, cara, pega o avião, você entra lá, eu posso fazer o contato pra você chegar nele. Vamos lá, queria Vai muito. lá, pô. Cara que foi presidente, como é que foi a história, independente de... Os caras têm medo de você. Meu piloto, por exemplo, eu tava vindo, ele, cara, toma cuidado com o Meirelles. Eu falei, cara, eu sinto outra coisa em relação. Eu falei pra ele, foi ou não foi? Seu piloto era o Samuel. E ele, não, eu não curto ele, porque ele isso e aquilo. Eu falei, maluco, vamos ver. Aí até ele perguntou na hora que eu posei, né? A gente posou uns 4 minutos daqui de distância, aí ele falou assim, que hora que volta? Eu falei, vamos ver se ele aguenta a pressão. Ele acha que nós estamos trocando porrada aqui. Imagina, você tem que sair com o olho roxo. É. Falando, não, foi mano, o cara que me destruiu. Eu tô com... Imagina ver como é que tá o Meirelles. Não, então, pra você ver o que é a questão da pessoa ter uma percepção sobre você. Mas isso não temos controle. Aí, beleza, sobre o Collor, eu percebi que a criação dele fez ele ser esse cara altivo. Ele é um cara muito duro. Ele não assume fraqueza de jeito nenhum, assim, é um absurdo. Eu queria muito bater esse papo. Não, eu vou te ajudar. Eu tenho o contato do assessor dele. E o conselho que ele te deu? O Collor foi o seguinte, ele contou a história de como foi o processo dele. Ele tá ali com o charuto e tal, os caras falando, você vai ser impeachment. Ele falou, eu não acreditei. Então o parlamento, você não pode bater nele. E aí minha cabeça começou a abrir. Eu tive algum tempo na campanha com o Bolsonaro e deu uma força ali na reta final. E eu vi o Bolsonaro tentando mudar no final. Coisa que se ele tivesse feito... Ele se mudar. É. Cara, a gente escreveu uma copy pra ele e eu falei, a copy tem que ser verdade, Bolsonaro. Fiquei ali no Planalto ajudando e tal. Copy sabe explicar? Texto... persuasivo. Persuasivo, é. E aí ele até gravou 800 cidades. Ele é bem aplicado quando ele quer fazer mesmo assim. Você que tá de fora não conhece o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara de boa. Só que eu achei que foi tarde. Aí, por exemplo, ele foi começar a falar e aí ele pede perdão no vídeo. Eu fiz essa copa, porque eu identifiquei pra ele, eu falei, cara, você tem um exército de gente que tá magoada. Então nós vamos converter o voto do cara que tá chateado, você tem que pedir perdão. Aí ele olhou, você tem certeza? Eu mostrei os dados, falei, tá aqui, ó, voto magoado. Ele tá esperando pra ver se o jogo vira pro outro candidato, eles vão carregar esse voto pra lá. Eu pediria. Aí ele, então vambora. Eu mostrei pra ele que eu ganhei 645 votos, 645 cidades votaram em mim. Eu fui o único cara que teve voto em 100% da cidade de São Paulo, por causa da estratégia. Que estratégia? Eu gravei um vídeo para cada cidade, falando o nome de cada cidade, juntei com o corpo do vídeo, os editados, né? Sim. E rodamos um tráfego para a cidade. Sim. Então o cara lá com 2.000 pessoas estava recebendo o vídeo, meu, você é daí, né? E tal lugar. O que é isso? Como é que eu recebo esse... Então, eu chamei o cara, falei, entra aqui, clica aqui, nós vamos discutir o que precisa da sua cidade, eu quero conhecer seus problemas. O cara veio, assim, sem prometer nada. E realmente eu fui com o coração aberto e queria abraçar o que eu não fosse pegar, o que era a minha estratégia? Pegar os problemas dos caras e levar para parlamentar daquela região. Falar, mano, eu ajudo aqui, vamos articular, ouvir o povo. Eu acho que é a forma mais doida de usar a tecnologia para ouvir o povo. Pô, isso é maravilhoso, é uma boa ideia, não. Eu conheci esses presidentes, isso mexeu comigo. Um cara que eu não consigo esconder o respeito que eu tenho por ele, que a mídia fala uma coisa, fulano, o cara que perseguiu o Temer, cara do céu, o Temer é brabo. O Temer é um dos maiores políticos que o Brasil já teve. O Temer é brabo. Ele não chegou como presidente... Tive algumas vezes com ele me deu bons conselhos, foi o que mais me aconselhou. E é o mais ponderado de todos. Uma pena não ser o cara que vai pro quebra-pau. Ele é o único desses que eu conversei, que eu tive, peguei conselho, que não topa ir pro quebra-pau. Ele é um nível de elegância, de sobriedade, de dominar o parlamento. Nunca existiu, não. Sim, nem Lula dá conta. Isso eu concordo. Ninguém dá conta. Isso eu concordo. Ele é o melhor cara do parlamento. Época de CQC que eu gravava lá, era uma parada muito assim, cara. O Temer, ele era tipo um cara muito articulador, né? Ele é um cara muito resolvedor de problemas, assim. Não, eu sentia muito disso assustador. Dele. Mas sabe o que é louco, cara? Falavam isso do Eduardo Cunha também. O Eduardo Cunha... o regimento interno era dentro da cabeça dele, né? O escrito era de reserva, o que estava na cabeça dele. Era muito louco, cara. Eu tenho uma entrevista do Bolsonaro falando bem do Eduardo Cunha. Não, o Eduardo Cunha é um fenômeno. O problema é que ele peitou a presidente foi peitar e os dois caíram juntos. Os dois caíram juntos. Aí eles fizeram uma aposta, não sei se você sabe, de quem ia cair primeiro. A Dilma apostava que era ele. Ele falou, eu vou te mostrar que é você. E no final foi os dois. Foi os dois. Foi os dois. Yeah.